Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Como que foram aí com as provas? Espero que bem. Então a gente vai começar a falar hoje sobre tabela periódica, que não é um bicho de sete cabeças como vocês pensam, tá? A tabela periódica ela foi criada por Dmitri Mendeleev. Ele criou essa tabela e aí a partir dela houve uma, ele organizou, mas aí depois houve algumas atualizações durante o ano dessa tabela periódica. Nessa tabela periódica a gente vai encontrar o número atômico, o número de massa, as camadas, os níveis eletrônicos que Bohr falou lá no modelo de átomo dele. Monzeley, ele em 1913 ele deu uma atualizada na tabela periódica e ele conseguiu corrigir algumas anomalias do trabalho de Mendeleev. E aí ele concluiu que as propriedades químicas dos elementos não eram determinadas pela massa atômica, mas pelo número atômico. Por isso que vocês vão ver lá na tabela periódica, que eu acredito que vocês tenham recebido junto com o material de vocês, mostrando aí o que ela foi organizada, porque a tabela foi organizada pelo número atômico. Então, para vocês procurarem, por exemplo, número 13, é só vocês acompanharem. 1, 2, 3, está em ordem direitinho de número atômico, tá? E até os números, porque existem 118 elementos na tabela periódica, alguns são artificiais, mas eles foram criados também obedecendo todas as características dos já existentes, tá? Então, as tabelas sempre estão em ordem de número atômico, para ficar fácil de vocês buscarem quando vocês precisam. Até quando faz vestibular, vai fazer uma prova, vocês têm no final lá a consulta da tabela periódica, porque ninguém tem a obrigação de gravar uma tabela periódica toda, tá? Por isso que existe a consulta. A gente tem que gravar algumas coisas que são importantes a gente saber da tabela, né? Que a gente vai falar sobre isso aí. Então, olha bem, a tabela periódica ela é dividida em períodos e grupos. Primeiro ela foi colocada toda em ordem de número atômico, né? O número atômico é aquele mesmo de prótons, tá? Quem não viu os vídeos anteriores precisa rever, porque essa matéria depende das matérias anteriores que a gente trabalhou para a prova, tá? Então, quem ainda não se aprofundou nesse assunto, está com dúvida, precisa rever os vídeos, ok? Então, olha bem, a tabela periódica é dividida em períodos. Os períodos, eles estão assim, que a gente chama de linhas, tá? Quando a gente vai fazer uma tabela, aqui, na horizontal são as linhas e na vertical são as colunas. Então, os períodos são divididos em 7, um em cada linha. Vocês vão perceber. Jaceli, mas lá embaixo tem mais 2 camadas. Essas 2 camadas, gente, elas estão embutidas dentro da tabela periódica. Eu vou mandar um vídeo para vocês do YouTube, vai estar anexado aí junto com a minha aula, que tem um professor explicando detalhadamente essa tabela. E eu vou mostrar também a tabela no finalzinho aí da aula para vocês como que ela e vou explicar assim mais detalhadamente como que é essa tabela periódica. Então a gente tem, além dos períodos, nós temos também os grupos, que alguns autores chamam até de família, tá? E eles são, a família vai de 1 a 18, aí são as colunas, tá? Então, vocês já brincaram de batalha naval? A batalha naval é justamente isso, quando a gente acha o período e a família de cada elemento, que eu vou mostrar quando eu tiver com a tabela na mão para vocês, tá? E lá também vão ter as camadas eletrônicas. E nessas camadas eletrônicas a gente vai ver que pode ter camada de 1 a 7. E que determina isso é o período. Por exemplo, se ela está no período 1, ela tem apenas uma camada eletrônica. Se ela está no período 2, ela tem 2 camadas. No 3, 3. No 4, 4 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente, até a 7, tá? E o número das famílias determina a valência. Lembra que a gente falou sobre valência? Valência é o último valor da camada eletrônica do elemento químico. Então, essa valência determina a família. Se termina em 1, é família 1. Se termina com 2 elementos, a família, termina com 2 na camada de valência, é a família 2. E assim sucessivamente, ok? E a gente tem algumas famílias aí que recebem nomes especiais. Antigamente, elas eram chamadas de família A,
tá? Agora não, agora é tudo família, mas eu acho que até na tabela de vocês está escrito ainda família A. Essas famílias A, elas recebem nomes especiais. Por que a B não, Gessília? Porque a B são elementos de transição, são representativos, então eles não têm esse tipo de característica de ter a camada de valência no último número, certo? Então nós temos aí, ó, a camada, o grupo 1, nós temos os metais alcalinos, exceto o hidrogênio, que o hidrogênio não pertence a grupo nenhum e a família nenhuma. Mas ele está lá localizado lá dentro da tabela porque ele precisa entrar em algum lugar. O grupo 2 são os alcalinos terrosos, né? O grupo 13 é o grupo do boro, o que tem 3 elétrons na camada de valência. A família 14, né? O grupo 14 é o grupo do carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência. A 15 é do nitrogênio, que tem 5 elétrons na camada de valência. O 16 são dos calcogênios, que tem 6 elétrons na camada de valência. O 17 são dos halogênios, que tem 7 elétrons na camada de valência. E a 18 são os gases nobres, que são chamados assim porque eles são raros na natureza, tá? E eles têm 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que só tem 2. Porque ele só tem uma camada eletrônica. E a primeira camada eletrônica só pode ter 2 elétrons, como eu já expliquei nas aulas passadas. Outra divisão da camada, além de grupos e períodos que eu falei com vocês, nós temos também que elas são divididas em metais, vocês vão ver lá de acordo com as cores, né, que são os elementos que podem formar os cátions, lembra que eles perdem elétrons, já expliquei isso também em aulas passadas, e elas têm brilho característico, boa condutibilidade térmica e elétrica, o estado físico é próprio e eles são dúcteis e maleáveis, tá? Outro grupo são dos não metais, ou chamado também de ametais, tá? Isso depende de alguns autores, as duas classificações estão corretas. E aí eles são considerados não metais ou ametais porque eles têm características opostas aos metais e eles formam os ânions. Lembra que a gente estudou os ânions, né, que ganham elétrons? Então eles têm tendência a formar ânions, eles não têm brilho, não conduzem calor e eletricidade, a exceção do carbono. Podem ser encontrados nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Não são dúcteis nem maleáveis e têm características de formar ânions, né, que eu falei com vocês. E nós temos também o hidrogênio, como eu disse para vocês, que não está enquadrado em grupo nenhum, porque ele é considerado um metal da parte da tabela periódica, porque ele não tem propriedade comum nem com os metais, nem com os demais elementos da tabela periódica, tá? Então, ele é um elemento isolado, mas ele é combinado aí com vários elementos para a formação de substâncias. Inclusive, a gente vai estudar mais para frente sobre como o hidrogênio é importante. Ele forma água, né? Sem ele a gente não teria nem água. E aí na página 69 eu quero que vocês deem uma lidinha aí, porque fala aí sobre vários elementos e algumas das principais funções no nosso organismo e onde a gente pode encontrar cada elemento, né? O iodo, o sódio, o magnésio, o zinco, o cálcio e o ferro, tá? Que tem função importantíssima no nosso organismo. O iodo, ele é colocado até no sal que a gente usa na nossa cozinha para não dar bócio, que é uma doença que dá um caroço aqui, porque é justamente a glândula tireoide que a gente tem aqui no pescoço, né, na altura aqui, ó. E aí, se a gente tiver uma deficiência de iodo no organismo, a gente pode ter um mau funcionamento dessa glândula tireoide, aí ela provocar um inchaço assim. Então a gente precisa aí desse iodo aí no sal de cozinha, tá? Aí a gente vai ter o sódio, né, que atua para ajudar no impulso nervoso, atua nos processos musculares. Nós temos o magnésio, que ajuda na contração muscular, o zinco, que tem função, né, ajuda na função neurológica, o cálcio, que previne o raquitismo, que é quando a criança, né, não cresce, osteoporose, unhas fracas, várias coisas. E o ferro, que além de ser um antioxidante, né, não deixa a célula envelhecer
ela atua também no transporte de sangue, né, pelas células. E os gases nobres, que eles são, né, como eu já disse para vocês, eles são importantes porque eles não têm... tem pouca quantidade deles na natureza, então por isso que eles são nobres, são raros. E eles têm uma característica também, eles não formam cátion nem ânions, porque eles já estão equilibrados atomicamente. Quando a gente for estudar ligação iônica, covalente, eu vou explicar por que eles são equilibrados atomicamente. Ele tem 8 elétrons na camada de valência, que é quando os átomos ficam estáveis. Tanto que praticamente eles não se ligam a outro elemento nenhum. Eles praticamente, por si só, eles são suficientes, ok? Então, vocês vão fazer as atividades da página 71, lembrando que grupo, né, coluna e período é linha, tá? Vocês vão colocar aí o caso aí, por exemplo, no potássio, né, qual é o grupo, e pediu também colocar o período, então vocês vão colocar sempre período, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, e o grupo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 18. E pediu também para vocês classificar se era um elemento representativo ou de transição. E se é metal, não metal ou gás nobre, tá bem? Então, por exemplo, eu vou falar o primeiro aí para vocês saberem como que faz. Ó, o potássio, ele é do grupo 1, ele é do quarto período e ele é representativo e é metal. Onde a gente vai conseguir todas as informações? Tudo na tabela periódica, tá bom? Como também o número de camadas eletrônicas, o número máximo de camadas na camada mais externa, que é a camada de valência, tá bem? E vocês vão fazer então a página 71 até a página 74. E depois vocês vão fazer na página 76 do número 8 para frente, que até o número 7 nós já fizemos dos conteúdos anteriormente. Hoje eu vou dar só essa aula que serve para as 4 aulas, tá bem? Porque é um assunto maior, então eu vou mandar 2 vídeos, o outro vídeo é só do YouTube, combinado? Então, ó, beijinhos e até a próxima aula. Então, essa aqui é a tabela periódica. Vocês estão vendo aí, ó, que tem o hidrogênio, que não pertence a nenhum grupo. Nós temos os semimetais, que alguns autores classificam também como não metais ou ametais. Nós temos de laranja, né, que vocês vão ver ali embaixo. Os gases nobres, que estão aí de verde, os metais de azul e os não metais ou ametais de amarelo. Então, como eu falei com vocês, aqui nós temos aqui ó, os períodos, que estão aqui, ó, tá vendo? De 1 até o 7. E nós temos aqui, ó, os grupos, ó, do 1, 2. Lembra que eu falei que pode estar escrita familiar, ó? Algumas tabelas ainda vem, ó. Aqui a família B, que são os elementos de transição. E aqui, ó, a família, ó, continua a família A, ó, até os gases nobres, que são esses últimos aqui, ok? Então, vamos analisar o lítio aqui, ó. O lítio, ó, é esse aqui. Ele aqui, ó, Li, é o símbolo dele. Aqui é o nome, ó, lítio. Esse número menor aqui é o número atômico, como eu falei com vocês, né, em aulas anteriores. Esse aqui é o número de massa. Aí, quando tá com vírgula aqui, vocês podem até aproximar para 7, tá? Se for acima de 5. E esses aqui, ó, essas aqui são as camadas eletrônicas. No caso do lítio, ela tem 2 camadas eletrônicas e a última camada, que a gente chama de camada de valência, que é essa aqui, ó, termina em 1. Por que termina em 1? Porque ele pertence à família 1A. Eu falei isso lá no vídeo. Agora aqui, ó, olha o berílio. O berílio já tem... está no grupo 1 e no segundo período, porque tem 2 camadas eletrônicas. Vou colocar um aqui embaixo aqui para vocês verem a diferença de quantidade de camadas interfere no período. Olha o cálcio. Ó, o cálcio, ó, o símbolo é Ca. O número atômico é sempre o menor, 20. Esse número maior aqui é o número de massa, 40. Ele está distribuído as camadas eletrônicas em 2, 8, 8 e 2. Então, qual é a camada de valência dele? É o 2. Se a camada dele de valência é 2, então ele está na família 2. Tá vendo? Ó, na família 2. E se ele tem, ó, 1,
2, 3, 4 camadas, ele tá no quarto período. Período é colocado em número ordinal, tá, gente? Vamos ver um outro aqui, peraí. Olha aqui o alumínio, ó, tá vendo o alumínio, ó? O símbolo é Al, o número atômico é 13, o número de massa é 27. Ele tem 1, 2, 3 camadas eletrônicas e a camada de valência dele é o 3, porque tá vendo, ó, 13, então termina com 3 elétrons na camada de valência. Olha o fósforo aqui do lado. O fósforo aqui do lado, ó, tem 1, 2, 3 camadas. Se ele tem 3 camadas, já sei que ele tá no terceiro período. O número atômico dele é 15, o número de massa é 31, o símbolo é P. Ah, isso aqui é quando é sólido, tá, gente? Quer dizer que é sólido. Esse aqui é quando é gasoso. E o líquido é quando aparece a gotinha. Bem, mas aí voltando pro fósforo. Então, olha bem. Se ele tem 5 elétrons na camada aqui, ó, é sinal que a camada de valência dele é 5. Aí, olha bem, como ele é um A-metal, ele tem que ganhar elétrons. Então, quantos elétrons que falta aqui para chegar a 8? 5 para chegar a 8, faltam quanto? 3. Então, na realidade, a valência dele é 3 menos, porque ele precisa ganhar 3 elétrons. O alumínio, ele, na camada anterior, se você tirar essa última camada dele aqui, ó, vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, já está equilibrado como os gases nobres que eu vou mostrar a vocês. Então, ele vai perder elétrons. Metais perdem elétrons, ou doam, tanto faz, e metais ganham elétrons. É o caso aqui, ó, por exemplo, do iodo. Olha o iodo, ó. Ó, o iodo, o número atômico dele é 53, o número de massa é 127, que aqui eu posso arredondar. Ele está na família, ó. Se ele terminou com 7, eu já sei que ele está na família 17. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas eletrônicas. Então, ele está no quinto período. E ele é um ametal, né? Que a gente já viu que o amarelinho é ametal. Se ele é ametal, ele tem tendência a ganhar elétrons. Se ele vai ganhar elétrons, ele precisa de quanto para chegar a 8? Porque o nosso objetivo, de acordo com a regra do octeto, é que tem 8 elétrons. Então, precisa de 1. Então, a valência dele é 1 menos, tá? Mas o número de valência dele é o 7. Agora, olha o xenônio. O xenônio, ele tem 54 de número atômico, 131 de massa, tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas, então ele está no quinto período, e a família dele é a 18, tá vendo? Porque ele tem 8 elétrons na camada de valência. E se vocês observarem, exceto o hélio, mas todos os outros elementos, os gases nobres, eles têm, ó, 8 elétrons na camada de valência, 8 elétrons, 8 elétrons, 8 elétrons, 8 elétrons e 8 elétrons. Por quê? Porque eles são gases nobres e já estão equilibrados quimicamente. Esses aqui não, por exemplo, ó, esse galho aqui, ele tem 3 elétrons na camada de valência e ele tem 4 camadas, está no quarto período, está na família 3, né, 13 porque termina com 3, e ele vai doar elétron porque ele é metal. Já o selênio, por exemplo, é ametal, então ele vai receber quantos? Quantos ele tem, falta aqui para completar 8, que no caso aqui é 2. Aqui o bromo, ó, o bromo é líquido, tá vendo? Ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele tem que receber só 1 para chegar a 8. Então, a gente diz que ele é um ametal, ele forma um ânion. Para a gente encontrar os elementos na tabela periódica, só, por exemplo, se eu falo assim, número 8 da camada, então é só procurar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Tá na ordem de número eletrônico, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois volta lá 11, vai assim. Então, quem que é o 8? O oxigênio. Agora, quem é o 75? Vamos ver. 75, aqui, ó, é o rênio, tá vendo, ó? Aqui é o 76, 77. Agora, esses dois aqui é que eu falei com vocês lá na aula, tá vendo? Esses aqui, ó, do 57 e 71, eles deveriam estar todos aqui, um em cima do outro. Mas aí seria difícil a gente ver. Como esses aqui também deveriam, do 89 ao 103, estar um em cima do outro, porque todos estão na camada 3, e aqui no sexto período e aqui no sétimo. Aí, para facilitar a visualização, eles foram colocados aqui embaixo, tá vendo? Que é a série dos lantanoides e a série dos actinoides, tá bom?